A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo e está conosco na entrevista técnica da semana, o Alisson Juliano Nunes, né, que é médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha. O Juliano vai falar para nós sobre a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Vamos começar falando do conceito dela, exatamente, Juliano. O que é essa inseminação artificial em tempo fixo? Saudação e muito obrigado por ter aceito nosso convite, Juliano. Saudações a você, Roger, a todos os nossos associados e demais produtores e amigos que têm essa parceria com nós e trabalham com nós no dia a dia. Bom, vamos lá. A IATF é a inseminação em tempo fixo, né? Ela é uma ferramenta que está aí para nos auxiliar, nós, o produtor rural, nosso pecuarista de corte, de leite. Ela é uma técnica, Roger, que através da administração de alguns fármacos, alguns medicamentos, em alguns dias pré-determinados, eu sincronizo a ovulação dos meus animais. Ou seja, eu vou colocar essa técnica num grupo de fêmeas bovinas e vou induzir que todas elas vão ovular no mesmo período, no mesmo dia e no mesmo horário, possibilitando assim que no mesmo dia eu insemine um grande número de animais no mesmo manejo. Por que a IATF oferece excelentes formas de aumento da lucratividade da propriedade devido ao manejo dos animais, Juliano? Bom, vamos lá, Roger. Essa técnica, para poder falar das vantagens, assim, eu vou comparar ela com a mais tradicional, a inseminação artificial convencional. É o que mais ocorre hoje nas propriedades leiteiras, por exemplo. Como que ela ocorre? O produtor de leite vai lá, ele visualiza o animal, o grupo de animais, ele reúne o rebanho de manhã e à tarde. A gente chama de parar o rodeio. Nesse momento, ele, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, ele vai visualizar os animais, visualizar o comportamento deles, para tentar identificar aquela vaca que está aceitando monta, que está demonstrando cio, tá? A partir da visualização, em 12 horas, ele vai chamar o técnico para fazer a inseminação artificial. O que é o diferencial desse sistema mais tradicional para a IATF? Com a IATF, como eu sincronizo o ciclo dos meus animais, eu não preciso fazer essa identificação de cio. Então, eu sei que todos os animais em tal horário vão estar ciclando, eu simplesmente vou lá e insemino. Hoje, uma grande ferramenta para a gente aumentar a taxa de concepção, ou seja, as fêmeas que vão ficar prenhas até o meu final do ciclo, da estação de monta, é aumentar a minha taxa de serviço. E um dos principais quesitos para isso é a observação de cio. Qual é o problema? Além do produtor tiver organizado e fazer essa visualização aí diária, a manifestação do animal tem muita variação de acordo com a raça, com a categoria, com o período e com o momento que ela se encontra. Por exemplo, raças zebuínas e raças europeias. Eu tenho animais ali que tem 1 hora de demonstração de cio por ciclo, e tem animais que vai 8 horas até mais. Então, se o produtor tem o costume de visualizar às 6 da manhã e às 6 da tarde, se a minha vaca apresentou cio às 8 horas da noite ou às 9, ele não vai ver nada. Então, vai passar um ciclo de 21 dias e esse animal não vai ser servido, não vai ser inseminado. Então, não tem chance desse animal emprenhar. Então, com essa ferramenta, eu elimino esse fator e eu insemino o maior número de animais. Outro fator indispensável da IATF é trabalhar com animais em anesto. O que é isso? É um bovino uma fêmea que ela não está ciclando. E isso é comum, tanto na pecuária de leite quanto na pecuária de corte. O que causa um animal em anesto? Desafio. Pode ser a produção de leite, o animal está estabelecendo seu pico de lactação, ela teve uma retenção de placenta, ela teve uma mastite, debilitou esse animal. Então, a prioridade dela é se manter, produzir leite para o bezerro, para a sua progênie, e depois ela vai sobrar energia para ciclar. Então, enquanto esse animal não tiver condições, ele vai ficar num período que a gente chama de aciclo, que ele não está ciclando, que é o anesto. Isso no gado de corte também ocorre em momentos de escassez de comida, numa seca, logo no pós-parto, categorias primíparas, de primeira cria, onde elas são animais muito jovens ainda, elas estão crescendo, estão reproduzindo e ainda produzindo leite para sua progênie. Então, elas são uma categoria mais desafiada, elas precisam de um cuidado mais específico. Então, sem ela ter a condição adequada, ela não vai ciclar de novo.
Então, muitas vezes, como a gente trabalha com temporada de monta, eu preciso intensificar isso no início da temporada, para mim chegar no final com o maior número de animais aptos. Quando eu faço uma IATF, eu estou manuseando animais que estão ciclando e animais que não estão ciclando. Vai chegar o dia, como eu estou dando hormônios que elas precisam para ciclar, então no dia da inseminação eu vou trabalhar, eu vou estar dando uma chance para animais que não estão ciclando, eu estou induzindo a ciclicidade deles, e também para os animais que estão cíclicos. Ou seja, eu consigo trabalhar com um número maior de animais no menor período de tempo. Esse é um dos principais diferenciais da IATF. Você falou então bem das vantagens, né? Já deu bem até para identificar o que ela que ela diferencia, o que ela proporciona para os animais. Tem uma diferença de época da aplicação da inseminação artificial tempo fixo, IATF, em gado de leite, gado de corte, e se tem, qual é que é a época recomendada da aplicação da IATF em cada categoria, de leite e de corte? Tem alguma diferença? O que dá para falar sobre isso, Juliano? Sim, perfeito, Roger. Eu vou só puxar mais um gancho ali em algumas vantagens que a gente que passou, que assim, ó, eu tenho, ele viabiliza a inseminação artificial, porque num determinado dia eu insemino, eu sirvo vários animais. Eu consigo trabalhar com vários materiais genéticos, se o produtor quer trocar de raça, quer trabalhar com europeu, com índico, isso é possível. Pode trabalhar com touros brasileiros, touros estrangeiros. Eu consigo um maior número de descendentes do mesmo touro na mesma temporada de monta. Então, eu tenho um animal de destaque lá e eu quero inseminar todo o meu rebanho desse touro. Isso é possível. Uma coisa que na monta natural, eu tenho um limite de vacas que podem ser servidas por um touro. Isso na IATF já não serve. Eu consigo servir um número enorme de vacas. Consigo concentrar o nascimento e o desmame dos meus animais nas épocas mais apropriadas do ano. Assim eu vou ter terneiros indo para o abate mais novo, eu vou conseguir um rebanho mais homogêneo, com carcaças mais homogêneas, que é o que o mercado hoje em dia está procurando e valorizando. Em questão de época, de período, assim, o protocolo da IATF ele pode ser trabalhado o ano todo, tanto para o gado de corte quanto para o gado de leite. Porém, para o gado de leite, esse é um objetivo mesmo. Eu preciso ter vacas parindo todo mês para mim manter uma alta produtividade o ano todo. Porque se as minhas vacas parirem todas no início do ano, aí vai começar a baixar a minha curva de lactação. A partir da metade do ano, a minha produção vai estar lá embaixo. Então, eu preciso mesmo segregar esses animais e ter vaca inseminada todo mês e parindo todo mês, para mim manter a minha produção constante o ano todo. Já no gado de corte, existem dois cenários diferentes, tá? Tem o produtor, o pecuarista de corte, que trabalha apenas com a pecuária de corte. Esse produtor, se ele se organiza no verão, se ele faz uma pastagem cultivada, se ele faz uma suplementação, eu posso sim trabalhar no verão com a IATF, sem problema nenhum. Já para produtores que fazem a integração lavoura-pecuária, que é aquele produtor que no verão utiliza grande parte da propriedade para cultivo da soja, no inverno ele disponibiliza essa área para pastagem. Então, eu tenho uma oferta de alimento barato e de excelente qualidade muito maior, uma condição mais favorável, um clima adequado, animais com ganho de peso. Para esse produtor é bem interessante a temporada de inverno, tá? Se eu inseminar agora no inverno, as minhas vacas vão parir de novo no início do inverno, então elas não vão sofrer no pós-parto, vão ter condições de criar bem a sua progênie e logo vão estar ciclando. Então, o crescimento daquele bezerro vai ser excelente, minha vaca vai emprenhar cedo de novo, então tem várias vantagens nesse sistema aí, mas também pode ser feito, como falado, no verão, para produtores que trabalham só com o campo nativo. É só a gente utilizar algumas estratégias ali, mas pode ser utilizado. A gente está conversando com o Alisson Juliano Nunes, que é médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha. Bom, Juliano, a equipe da Cotriel ela trabalha de forma integrada, né? O médico veterinário faz uma parte e o inseminador faz a outra. Toda a área técnica animal da Cotriel está capacitada para fazer essa IATF. Como é que está toda essa qualificação, né? E o que cada um faz, né? Os dois trabalham juntos, um trabalha num dia, outro trabalha no outro, né? Que é o papel do médico veterinário e do inseminador nesse processo da IATF.
Isso aí. A gente tem uma equipe bem qualificada hoje em dia, Roger. A gente é uma equipe bem unida, a gente trabalha sempre junto. E geralmente, quando a gente estabelece junto com o produtor uma estratégia reprodutiva, um protocolo de IATF, a nossa equipe realiza todos os manejos. Então, a gente vai lá, a gente acompanha no primeiro dia, avalia os animais, vai, quando possível, o veterinário inseminador, o veterinário vai analisando os animais, ver qual animal está ciclando, se o animal está limpo, está apto, né, a ser induzido a esse protocolo. Enquanto isso, o inseminador vai auxiliando, desempenhando a tarefa de aplicação de medicação e produto. Nos outros manejos, sempre está um de nós presente para orientar o produtor, porque tem doses que são ali bem controladinhas, então a gente está sempre ali para dar um apoio. No momento da inseminação também, vai geralmente o veterinário inseminador, quando é o número maior de animais, a gente se ajuda, então o trabalho é bem completo, vou te dizer assim. E a equipe em si tá bem qualificada, assim, a cooperativa teve uma visão em nos dar suporte de material, então a cooperativa trabalha com ultrassons bem bons, a equipe treinada, de tempo em tempo a gente tem uma reciclagem quanto a isso, então, o produtor que tiver interesse, é só nos contatar aí, que a gente está à disposição, e vamos impulsionar nossa pecuária de corte de leite aí para frente. Tem mais alguma outra questão aí que a gente tem que falar, que a gente possa ter esquecido aí sobre a inseminação artificial de tempo fixo aí, Juliano, que a gente possa falar de alguma vantagem, né, de alguma outra questão aí que a gente tenha passado aí? Vamos trazer esse destaque final aí para o nosso produtor, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo, nos assistindo. Roger, assim, questão de vantagens, ela é uma ferramenta hoje em dia, tanto para o gado de leite como para o gado de corte, que ela é bem essencial, sabe? Para o gado de corte, assim, ó, como a gente trabalha com temporada de monta, eu preciso trazer o maior número de prenhez para o início da temporada. Por que que isso é importante? Porque o terneiro que nascendo cedo, quando eu vender ele vai ter um peso maior, e a venda, a receita do produtor de terneiro é o bezerro. Então, o bezerro, quanto mais pesado ele for, maior a rentabilidade do produtor. Então, se eu trabalho numa temporada de monta de 4 meses, com touro, tudo bem, vou ter um bom número de animais prenhes no final da gestação, posso ter sim, tá? Mas você vai visualizar que grande parte vai nascer no final da temporada. E por que que isso acontece? Por causa daquele período que a gente falou do anestro. Logo que a vaca pare, ela precisa se recompor, ela demora, às vezes tem um desafio um pouco maior. Com essa ferramenta, eu acelero esse processo. Eu concentro o número de concepções mais para o início da estação. Então, tu vai ter aquele lote de bezerro parelho, uniforme, que ganho genético a gente nem se discute, né? Touras de centrais bem credenciadas. Então, assim, ó, é uma ferramenta que está aí para somar e para ser utilizada pelo produtor. E questão, assim, ó, de 11 dias, 3 manejos que precisa pegar. A inseminação, ela é uma boa ferramenta convencional, mas ela é muito trabalhosa. Eu tenho que visualizar gado no campo todo dia, eu tenho que recolher gado todo dia, o meu lote não vai ficar tão uniforme, por mais que eu insemine um bom número durante o mês, mas quando tu faz uma IATF, em questão de uma semana, 15 dias, pare todos os bezerros da IATF. Então, o produtor precisa ter uma atenção naquele momento ali. Depois, ele pode cuidar um pouco mais da lavoura, ele pode cuidar das outras atividades que a gente sabe que sempre tem. Então, ele destina aquele período ali, nasceu os animais, ele faz a cura de umbigo e ele está descansado. Ele pode cuidar de outra atividade que não se preocupa com parto distóxico, nada mais. E quando ele olhar aquele rebanho, o comprador vir olhar, é diferente. É um animal padronizado, um rebanho, aquele gado que ele procura. O produtor que faz uma vez, ele vê a diferença e é difícil voltar atrás dessa tecnologia aí. Muito bem, a gente agradece então ao médico veterinário da unidade da Cotriel de Estrela Velha, o Alisson Juliano Nunes, falando sobre a inseminação artificial por tempo fixo, a IATF, que
pode ser aplicado, então, para os associados da Cotriel de toda a região de abrangência da cooperativa, como o Juliano disse, toda a nossa equipe de médicos veterinários e inseminadores, o técnico agrícola em inseminação, estão bem qualificados, né, e têm reciclagens de tempos em tempos para fazer a inseminação artificial de tempo fixo. Como o Juliano acabou de descrever, é uma técnica que deixa os animais extremamente diferenciados e que proporciona também muita agilidade na hora de produzir a prenhez e também qualificar ainda mais o rebanho dos animais. Entrevista técnica da semana.